Olá pessoal, bem-vindos ao canal Overcome Idioms. Eu sou Marcos Moraes e hoje nós vamos falar sobre algo que muita gente se pergunta. É possível falar inglês fluente em um ano? Se você quer saber, fica comigo até o final e você irá descobrir. Olá pessoal, eu sou professor de inglês desde 2014, sou fundador da escola de inglês Overcome Idioms. E antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga, clique no sininho para notificações, que nós temos muito conteúdo interessante que vai te ajudar a melhorar as suas habilidades de inglês. Bom, vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha própria experiência de como eu aprendi a falar inglês em um ano, das estratégias que eu usei e de como você também pode atingir seus objetivos a curto prazo. Bom, eu estudei inglês no Brasil, em São Paulo, e na época eu tinha 2 aulas por semana, aulas presenciais na escola de inglês, aulas com 1 hora de duração cada. E como eu estudava pela manhã, eu tive aulas particulares, porque pela manhã era muito ocioso, então a gente não tinha assim, muitos alunos na sala. Eu acabei fazendo aula particular com diversos professores. Mas é interessante eu mencionar que quando eu estudei inglês, eu tinha 20 anos e antes daquela época eu não havia estudado inglês de forma alguma na escola regular. Então, eu tinha conhecimento zero de inglês. A não ser ouvindo músicas, né, mas não sabia absolutamente nada, efetivamente falar inglês absolutamente nada. Então, eu tinha 2 aulas por semana, né, pela manhã, mas quando eu fui fazer a inscrição na escola, eu me lembro que era uma escola que tinha ênfase em conversação e comunicação, e a instrução que me foi passada é que naquela escola não se podia falar português. Então eu peguei o material deles, eu li as instruções, de ouvir os áudios várias vezes, de se preparar para a lição com antecedência antes de vir para a sala, e assim eu fiz. Então eu seguia regularmente o cronograma. Naquela época eu não tinha outros estudos para fazer, eu tinha apenas o meu trabalho e eu estudava inglês. Então eu realmente segui à risca a sugestão de estudos que me foi passada. Então, como estava escrito ali no livro, eu fazia. Eu ouvia o áudio várias vezes. Eles diziam, ouça o áudio pelo menos 5 vezes antes de vir para a classe. E eu não ouvia 5, eu ouvia 10, eu ouvia 15 ou 20 vezes. Eu checava ali com o dicionário também, o vocabulário que eu não sabia, e eu ia para a sala e praticava ali com o professor, né? E, obviamente, tiveram alguns desafios também. Eu me lembro que nas primeiras aulas ali houve um dia em que eu travei totalmente na conversa, né? Eu não conseguia, eu não sabia como proceder. Eu estava preso em uma situação e eu não conseguia argumentar com o professor o que ele estava tentando me explicar, até porque eu não conseguia argumentar. Mas como eu havia sido dito para não falar português, assim eu fiz. E nesse dia eu me lembro que eu acabei, no final, precisando de 3 professores para me tirarem dessa situação na sala de aula e finalmente me fazer entender, através de desenhos, a comunicação que eles estavam me passando. Então, como funcionou para mim? Eu estudava regularmente, rigorosamente as lições, eu ouvia muito os áudios, né? A ponto de eu até memorizar de forma natural alguns textos, né? Algumas histórias ali, de tanto que eu ouvia. Então, eu vinha para a sala, os professores me perguntavam e eu respondia. E assim eu fiz. Então, além disso também, eu ouvia muita música, né? Estava sempre fazendo uma conexão entre música, seriados de TV, ou mesmo, eu me lembro que eu assistia muito a CNN ao chegar em casa depois do trabalho, não entendia quase nada, mas continuava assistindo mesmo assim, e tomando muita nota, né, das coisas que eu não sabia, e até que finalmente ali, meados do curso, em um determinado momento, eu vi que eu comecei de forma muito natural a me comunicar, né? O professor perguntava, eu respondia, então
Eu também, na minha época, tinha um amigo que fazia inglês, então eu praticava com ele nas horas que a gente estava junto ali, né? O local onde eu trabalhava também, vez ou outra, aparecia um estrangeiro e eu sempre tinha a oportunidade de praticar e eu sempre queria colocar em prática o meu inglês. Então, isso contribuiu muito para esse processo, né, de falar inglês de forma natural. Uma coisa interessante que eu percebi é que esse processo, né, de estudar regularmente, ele faz com que você, após um determinado tempo, você comece de forma natural a pensar em inglês o tempo inteiro. Então eu ficava traduzindo na minha cabeça todo o tempo as frases. Uma pergunta que constantemente estava na minha cabeça é como eu diria isso em inglês? Como eu falaria isso em inglês? E o tempo todo eu ficava tentando construir estas frases. E ao longo da minha prática ali, logo eu percebi também que às vezes eu precisaria pedir por esclarecimento quando eu não entendesse algo. Então eu percebi que fazer perguntas era muito importante. Então eu pensei, bom, se eu estou me comunicando com alguém em inglês e esta pessoa não me entende ou eu não a entendo, eu posso pedir por esclarecimento. Então, usar frases como, claro, I don't understand, can you help me, can you explain, ou seja, usando frases de comunicação efetiva mesmo, de pedir por esclarecimento, eu entendi que eu podia ir muito longe, né, interagindo com esta pessoa. Então, esse processo de você ouvir muito, ouvir música, ouvir os áudios da metodologia, né, faz com que você, de forma natural, comece a pensar em inglês o tempo inteiro. E quando isso acontece, é um caminho sem volta. Você vai acabar falando inglês. Então, sobre o material, eu usei basicamente o material da minha metodologia e, com isso, após eu estudar as lições conforme sugerido na metodologia, se sobrava tempo, aí sim, eu ia ouvir música, eu ia assistir um filme, tomar nota de algum vocabulário, né? E tudo isso contribuiu muito para ir formando essa base de conversação, né? Quando você ouve muito, você vai entender melhor, você vai melhorar a sua pronúncia. Quando você assiste um filme, toma nota, tudo isso contribui para ir formando ali a sua base de vocabulário para que você então tenha as ferramentas necessárias para começar e desenvolvendo a sua fluência no idioma. Outra coisa fundamental foi fazer as revisões regulares das lições anteriores. Porque quando nós começamos a estudar, à medida que as lições se sobrepõem, a tendência é que a gente comece a esquecer o que foi mencionado lá atrás. Então é importante fazer uma revisão regular das lições vistas anteriormente, né? Se você segue, por exemplo, um livro de estudos da sua metodologia, é importante você ouvir as lições para ver se você entende, se você relembra todo aquele vocabulário, para certificar de que realmente tudo que foi visto, você realmente tem memorizado. Nesse processo, existem desafios, é claro. Quando nós falamos pela primeira vez com o estrangeiro, por exemplo, né, é natural que a gente trave um pouco, né? A gente fica um pouco nervoso e dá aquela travada. Às vezes a pessoa fala com você e por ter um sotaque natural, às vezes nem sempre você vai entender de cara, né? Então isso nos traz uma certa frustração, mas é necessário entender que isso faz parte do processo, né? É importante que a gente entenda todo o contexto primeiro, para depois entender os detalhes. Então, é muito importante que você entenda o processo de pensar em inglês, de começar a falar inglês. Então, se você segue uma rotina de estudos regular, né? Se você tem um planejamento, é muito importante que tenhamos um planejamento de estudos. Então, antes de você fazer o curso, planeje os seus horários de estudos. E se você tem uma rotina regular de estudos e você estuda aí 1 hora por dia, você vai acabar falando inglês. É importante mencionar que na época que eu estudei, nós não tínhamos todos esses recursos que temos hoje, né? Hoje nós temos tantos recursos
que às vezes ficamos até confusos. Então é importante também a gente não misturar muito as coisas, né? Então, se você está estudando uma metodologia regular, dê ênfase total na metodologia. Siga o passo a passo conforme orientado e após fazer isso, após estudar a lição, o curso, né, que vai te dar os fundamentos para que você fale inglês, após isso, então, se sobra algum tempo, você vai ver um vídeo no YouTube ou vai praticar nessas plataformas aí de idiomas que são muitas, que são muito úteis. Toma nota, mas fundamentalmente coloque o seu inglês em prática na sala de aula com seu professor, com seus colegas de trabalho, mas efetivamente é importante que você pratique, treine o inglês que você está aprendendo. Então, seguindo essas estratégias, eu me lembro que ao longo do meu curso, no início sim, foi um pouco difícil, mas em um momento até pensei em desistir, mas eu continuei firme. E eu me lembro uma vez, em meados do curso, eu me lembro que uma das minhas professoras me chamou a atenção da evolução do meu inglês. Ela disse: poxa, Marcos, seu inglês está decolando, o que você está fazendo, né? E eu me lembro de ter dito a ela que sim, eu estava estudando muito, né? Estava praticando muito. E eu me lembro que, ao concluir o curso, muitos dos meus amigos ou colegas de trabalho ficaram impressionados ao me ver falando inglês e queriam saber que escola é essa, né, que eu havia estudado, porque, poxa, um ano passa muito rápido, né? Então eles falavam: como pode, né? Você outro dia desse não falava inglês nenhum, agora eu vejo você falando fluentemente. Então, pessoal, o que eu deixo para vocês hoje é assim, foco, dedicação e paciência. Entenda o processo. No início é tudo muito confuso, mas se você segue uma regularidade nos seus estudos, logo você começa a desenvolver a língua. E a parte boa do inglês é que ninguém é zero em inglês, principalmente nós brasileiros, né? O inglês está presente no nosso cotidiano. São centenas de palavras que já estão impregnadas no português, né? Então, quando alguém diz que é zero em inglês, não é verdade. Você já tem muito vocabulário aí que te ajuda já no início dessa jornada, tá? Então, fica aqui a minha palavra de motivação. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Mas antes de mais nada, tenha um planejamento, regularize os seus estudos e entenda a importância do idioma para a sua vida. São diversos cenários que a gente tem, seja profissional, seja pessoal, por paixão, né, para viagem, qualquer que seja ele, tenha foco e dedicação, porque o inglês vai fazer muita diferença na sua vida, de forma positiva. Vai te abrir portas em diversas situações. Então, fica aqui a minha palavra de motivação. Espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os seus amigos e até uma próxima. Obrigado por assistirem.